Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. No livro de Juízes, no capítulo 17, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz o seguinte: E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando-se ele, pois, à montanha de Efraim, até a cidade de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: De onde vens? E ele disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e a cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este homem lhe foi como um dos seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma situação que é bastante corriqueira, é bastante comum nos nossos dias. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas este homem chamado Mica, da, da terra de Efraim, ele era um praticante da idolatria. No capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 6, a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer sobre os seus atos de idolatria e a tentativa dele em constituir, por conta dele próprio, a seu filho como sacerdote em uma espécie de pequeno templo, em uma espécie de uma pequena capela que ele construiu dentro da sua propriedade. Agora, os desejos deste homem, os desejos pecaminosos, os desejos interior deste homem, ele se encontra com os erros, com a fraqueza, com o desvio de conduta de um levita que, diz a Bíblia, estava habitando em Judá, em Belém de Judá. A palavra de Deus chega a dizer que ele era de Belém de Judá. Então, provavelmente, o pai dele era um levita da tribo de Levi e a mãe dele provavelmente era da tribo de Judá. E ele habitava em Belém de Judá. Mas por algum motivo, que a palavra de Deus não vai dizer quais, por alguns motivos, ele decide por conta própria sair de Belém de Judá e iniciar uma peregrinação. Observe que nós tivemos na Bíblia muitos irmãos de fé, muitos patriarcas, que foram peregrinos. Capítulo 11 do livro aos Hebreus nos mostra exemplos de homens que peregrinaram, mas sempre peregrinaram na direção de Deus. O próprio Abraão
saiu de Ur dos Caldeus, fez uma longa viagem até a terra de Canaã, mas Deus direcionando, Deus ordenando, Deus guiando. E a palavra de Deus vai dizer que todas as vezes que Deus queria que ele saísse de um local para o outro, o Senhor Deus falava com ele. Agora, este levita, em nenhum momento a palavra de Deus fala com ele, para ele sair de Belém de Judá e sair procurando, peregrinando. Em nenhum momento Deus mandou ele fazer isso. Muito bem, para o vídeo não ficar muito longo, vamos abreviar o tempo. A palavra de Deus diz que ele saiu peregrinando, versículo de número 8, de Juízes capítulo 17. Ele sai peregrinando para buscar comodidade. Ele não saiu peregrinando para abençoar as pessoas, para fazer um bem, para propagar a mensagem de Deus, para abençoar o seu próximo, para abençoar alguma aldeia, alguma cidade com a mensagem divina. Não, não foi por isso que ele saiu, que ele iniciou a sua peregrinação. A palavra de Deus diz que ele saiu procurando comodidade. E aqui eu penso que cada um de nós já conseguimos fazer um paralelo com o que vem acontecendo no nosso país. Quantas pessoas viajando de uma cidade para outra, com a desculpa, com o rótulo de estarem indo fazer a obra de Deus, de estarem indo abençoar alguém, alguma comunidade, mas na verdade, quando você analisa a vida desta pessoa, quando você analisa os comportamentos atuais, você vai ver que o comportamento deste levita dos tempos antigos, dos tempos bíblicos, é o mesmo comportamento de muitos homens e mulheres na atualidade. Pessoas que viajam, que têm uma agenda extensa, às vezes não tem nem tempo para a família, às vezes não tem tempo para a esposa, para os filhos, de tanto que viajam de um lado para o outro, mas na verdade não estão indo fazer a obra de Deus. Não estão indo na direção de Deus. Deus não mandou eles irem. Na verdade, estão, como este levita, buscando comodidade, buscando benefícios, buscando honra, buscando glória, buscando riquezas, cachê. A palavra de Deus diz que este homem chegou na casa de Mica e Mica perguntou para ele: de onde tu vens? E ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que eu ache comodidade. O Mica, que já era um homem idólatra e tinha um certo recurso financeiro, fez uma proposta para esse levita. Disse para ele: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. Aqui nós precisamos fazer um corte. Os nascidos na tribo de Levi eram levitas, mas nem todos eram sacerdotes. Mas este homem chamado Mica faz uma proposta para o rapaz e diz: se você ficar comigo, você não vai ser servo na minha casa. Você não vai ser apenas um mero visitante em minha casa. Você vai ser como um pai para mim. Olha a proposta tentadora. Olha a honra. Olha o homem sendo tentado na honra. Quando alguém promete honra para o outro, mas essa promessa de honra, na verdade, é uma tentação. Mica disse: você vai ser como um pai para mim. Você já pensou um negócio desse?
Ele ia pagar, ele ia sustentar o levita. Mas ele diz para o levita: olha, de maneira nenhuma eu vou me impor sobre você, de maneira nenhuma eu vou tomar a frente. Não, eu vou ser como um filho teu, você vai ser como um pai para mim. Isso fala de honra, isso fala de poder, de posição. Ele diz mais: a cada ano te darei 10 moedas de prata. Aqui está a segunda tentação. A tentação ligado ao dinheiro. Além da honra, ele teria um recurso financeiro. Além da honra, ele seria recompensado financeiramente. Eu vou te dar 10 moedas de prata. Vou te dar vestuário e o teu sustento. Uma proposta tentadora. Veja que as pessoas que têm um comportamento tendencioso, elas se encontram. Eu não sei se o inimigo, eu não sei se a mera casualidade, mas o certo é que elas se encontram. Quando uma pessoa, uma comunidade, ela é tendenciosa à idolatria, a procurar um caminho fácil, rápido, a ter sobre si alguém que aparentemente vai lhe proporcionar benefícios espirituais de forma fácil, esta pessoa, esta comunidade facilmente vai se encontrar com alguém que é a sua cara metade, que também aceita prestar esse tipo de serviço se for recompensado, se tiver retorno. Infelizmente, meus irmãos, a maioria das comunidades evangélicas no Brasil estão caindo neste erro, que é o caminho mais fácil. É mais fácil comprar um sacerdote. É mais fácil comprar um avivamento. É mais fácil contratar um obreiro. E o outro lado da moeda, infelizmente no Brasil tem muito. É muito cômodo. É muito bom ter alguém que lhe honre, ter alguém que lhe pague pelos seus serviços espirituais. Eu vou te dar prata, eu vou te dar vestuário, eu vou te dar sustento. Fica comigo. Em nenhum momento do versículo 7 até o versículo 13 do capítulo 17 você encontra Deus aprovando, Deus falando, Deus se manifestando. Em nenhum momento. Tudo aqui aconteceu na direção do homem. Tudo aqui aconteceu porque o homem quis, porque o homem aceitou, porque o homem desejou, buscou. O levita, diz a Bíblia, consentiu. O levita, certamente, ao chegar na casa de Mica, ele deve ter visto por ali uma pequena capela com algum altar, com alguns deuses. Ele deve ter visto por ali. E ele deveria, na sua função de levita, ele deveria repudiar, censurar, protestar contra aquele homem, aquele comportamento idólatra. Mas ele ficou quietinho. Ia ter prata, ia ter roupa, ia ter honra, ia ter comida. Ficou quieto, consentiu, aceitou. Quantos obreiros nos nossos dias estão sendo bem pagos? Eles não vai mexer no ego dos seus ouvintes. Ele não vai protestar contra os seus ouvintes. Ele não vai reprovar o pecado, o comportamento dos seus ouvintes, porque está sendo bem pago.
Ele já não é mais um servo de Deus, ele é um servo de quem lhe está pagando, ou seja, a comunidade. Você entende, meu irmão, a gravidade dessa situação? Mica, ao ter aquele levita por sacerdote trabalhando para ele teve a hipocrisia de se alegrar e dizer: agora, versículo 13, agora sei que o Senhor me fará bem. Ele pensava consigo que porque ele estava contratando um levita, Deus lhe ia aprovar. Deus ia lhe fazer bem, mesmo ele sendo um homem praticante da idolatria, mesmo ele sendo um homem que estava corrompendo ainda mais um servo do Senhor que já estava em um processo de corrupção, mas que poderia ser restaurado se alguém lhe protestasse contra os seus erros. Este levita poderia ser restaurado. Mas não, este homem chamado Mica corrompe ainda mais, dá a última pá de cal no levita. E ele diz: agora eu sei que o Senhor vai me fazer bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Quer dizer, eu contratei um obreiro. Deus vai me abençoar agora. Agora a minha casa vai receber um avivamento. Agora a minha casa vai ser abençoada. Eu tenho um obreiro trabalhando só para mim, pago por mim. Deus vai me honrar. Não é esta a mentalidade da maioria das igrejas em nossos dias? Porque não quer entrar por um processo de oração, de jejum, de evangelismo, um processo de renúncia, um processo de fazer a construção do altar, de preparar o altar como preparou Elias, na expectativa que Deus mandasse fogo do céu, mas não, querem pular etapas. É um atropelo, e um erro chama outro, e o dinheiro corrompe, e as honrarias corrompe, e a falsa sensação de que Deus vai abençoar corrompe. É uma situação difícil. Nós estamos há pouco mais de 100 anos de avivamento no Brasil, mas infelizmente, com esse tipo de mentalidade, a tendência é a igreja brasileira ir de mal a pior. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós.